Olá, eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, compridos, sou de estatura mediana. Hoje eu estou usando uma blusa rosa e uma calça bem estampada. Eu gostaria de convidar você para assistir a mais uma aula comigo. Vamos lá? Na aula de hoje, você vai aprender mecanismos de coesão e de coerência que auxiliam em uma leitura fluente e expressiva. Agora, nós vamos ver o que são esses mecanismos de coesão e de coerência. A coerência relaciona-se diretamente com a organização das ideias apresentadas em um texto. Mas o que isso significa? Isso significa que, apesar de nós termos muitas ideias, é preciso que elas estejam organizadas e encadeadas de forma coerente. É como se nós estivéssemos montando um quebra-cabeça. Cada peça precisa estar em seu devido lugar. E a coesão? A coesão relaciona-se com os elementos que ligam as ideias presentes em um texto. E novamente eu lhe pergunto, o que isso significa? Isso significa que seu texto está bem amarradinho, bem entrelaçado, como se fossem linhas tecendo o nosso texto. A coesão e a coerência auxiliam para que as partes do texto estejam harmoniosamente ligadas e conectadas entre si. Assim, as ideias não ficam soltas, desconexas, mas, ao contrário, formam um bloco de sentido único. Mas você pode estar se perguntando, em que saber desses mecanismos vai me auxiliar? Esses mecanismos podem me ser úteis em quê? Vamos ver. Ler com fluência e expressividade nos auxilia para que tenhamos um melhor entendimento das mensagens presentes no texto. E os mecanismos de coesão e da coerência, como vimos anteriormente, são importantíssimos para facilitarem esse entendimento. O tema da nossa aula, como você viu, é ler com fluência e expressividade. Isso quer dizer que você vai fazer uma leitura bem compreendida. Mas você sabe o que é ler com fluência? Ler com fluência é fazer aquela leitura que tenha um entendimento fácil para você. Você consegue entender bem o que está escrito, você consegue perceber bem a mensagem que aquele texto quer transmitir para você. Como nós estamos falando de leitura, nós iremos fazer a leitura de uma fábula. Antes de nós lermos o texto, nós vamos ver algumas características desse gênero textual. Fábula. A fábula é um gênero textual do tipo narrativo. O texto é escrito em prosa, ou seja, a estrutura é organizada em parágrafos. E é claro que esses parágrafos ficam bem organizadinhos, com blocos de sentido. A fábula tem a finalidade de contar uma história. E essa história é dividida em 3 partes bem definidas: começo, meio e fim. Essa fábula que nós iremos ler agora me lembrou um dito popular, um ditado. Aquele que diz assim, a união faz a força. Você já ouviu esse ditado?
Vamos ler o texto e depois você pensa se ele também não está presente nessa fábula. Vamos à leitura. O velho e o feixe de varas. Um homem, já velho, tinha muitos filhos que passavam o tempo a brigar uns com os outros. O velho pai tentava ensiná-los a evitar aquelas discussões, mas sem resultado. Um dia chamou-os todos e pediu que lhe trouxessem um feixe de varas. Depois ordenou a cada um dos filhos que tentassem com toda a sua força partir o feixe de varas. Todos experimentaram, mas por mais força que fizessem, nenhum conseguiu quebrá-lo. Por fim, o pai desamarrou o feixe e partiu facilmente as varas, uma a uma, e disse-lhes: Meus filhos, por aqui podeis ver o poder da unidade. Se vos mantiverdes unidos com a força da amizade, ninguém vos vencerá. Se vos separardes, estareis perdidos. E então, você achou que essa fábula lembrou aquele ditado popular? A união faz a força? Agora que nós fizemos a leitura do texto, vamos à sua análise. Nós vamos iniciar a análise do nosso texto pelo título. É uma fábula, é escrito em prosa e tem o título, O Velho e o Feixe de Varas. Repare que, além do título, o texto está organizado em 3 parágrafos. Nesse primeiro parágrafo, nós temos a apresentação da situação que será desenvolvida na narrativa. Em seguida, nós temos o desenrolar dessa narrativa. Perceba que nesse parágrafo nós temos o conhecimento do que realmente aconteceu entre o pai e os filhos dele. Nessa parte, o pai tenta transmitir um ensinamento para os seus filhos com uma ação. Ele usa um feixe de varas. E no final do texto, nós temos a conclusão do ato que foi praticado anteriormente, no parágrafo anterior. O pai transmite um ensinamento para os filhos e para todos nós. Você conseguiu perceber que as ideias nesse texto foram apresentadas de forma bem harmônica? Percebeu isso? Um texto bem organizado, além de algumas características, apresenta também um mecanismo chamado retomada. Mas você pode estar pensando, retomada? O que é isso? Vamos lá com calma que eu vou te explicar melhor. Em vez de o autor ficar repetindo os termos, ele usa mecanismos para evitar uma repetição excessiva. Vamos ver alguns exemplos, porque eu tenho certeza que com eles você vai entender bem melhor. Observe esse los em ensiná-los. Ele faz referência ao termo filhos. Perceba que no lugar do autor escrever o velho pai tentava ensinar a seus filhos, o que ele fez? Ele não repetiu esse termo filhos e utilizou-se do pronome los. Ficou claro para você? Ensiná-los, filhos. O los substituiu o termo filhos. Vamos agora observar o pronome os em chamou-os. Em chamou-os, mais uma vez, esse os faz referência ao termo filhos. Mas você percebeu que esse termo não está nesse parágrafo? Ele está no parágrafo anterior. Isso é bastante interessante para você perceber
que a retomada pode ser feita também dessa forma. É possível você usar um pronome para retomar um termo que está em outro bloco de sentido. Interessante, você não achou? Vamos seguir com a nossa análise? Agora, nossa atenção está focada no lo em quebrá-lo. Esse lo retoma o termo feixe de varas. Mais uma vez, você percebe que o autor utiliza esse recurso para evitar a repetição de um termo que está muito pertinho. Imagine se mais uma vez ele colocasse feixe de varas. Vamos reler só esse trecho para você ver como ficaria? Depois, ordenou a cada um dos filhos que tentassem com toda a sua força partir o feixe de varas. Todos experimentaram, mas, por mais força que fizessem, nenhum conseguiu quebrar o feixe de varas. Não ficaria estranho? Por isso, mais uma vez, nós temos a substituição, uma retomada. Vamos agora ao nosso último exemplo? Nesse trecho aqui, a nossa atenção está focada no lhes. Ele faz referência ao termo meus filhos, que virá em seguida. Perceba que nós vimos que os pronomes podem retomar um termo que foi apresentado anteriormente ou também pode fazer a apresentação de um termo que virá logo em seguida. Então, aqui, esse lhes está fazendo uma apresentação do termo meus filhos. Agora, nós faremos a análise de algumas relações que estabelecem sentidos, que transmitem sentidos no texto e nos auxiliam na leitura e na interpretação. Vamos a eles. Aqui, nesse trecho, nós vamos prestar atenção aos termos mas, um dia, depois e por fim. Perceba que o termo mas aqui nesse trecho traz uma ideia de oposição. O pai tentava evitar as discussões, mas sem resultado. Já o termo um dia traz para nós uma relação de sentido de tempo. Ele nos situa no tempo. Da mesma forma, nós temos o termo depois, que aqui ele dá uma ideia de sequência, mas também uma sequência temporal, dando para nós a ideia de tempo. E por último, nós temos o termo por fim, que ele traz para nós uma ideia de conclusão. A relação de sentido estabelecida por esse termo aqui é uma ideia de conclusão. Você conseguiu perceber bem essas relações de sentido? Percebeu como elas nos auxiliam no entendimento do texto? Nossa aula está terminando. Antes dela chegar ao fim, porém, nós vamos ver o que aprendemos na aula de hoje. Na aula de hoje, você aprendeu alguns mecanismos que nos auxiliam a fazermos uma leitura mais fluida e mais expressiva. Para isso, nós vimos a estratégia de retomada de termos já citados anteriormente, de textos que ainda serão apresentados e também aprendemos alguns termos que estabelecem relações de sentido. Vamos ao desafio? Agora é com você, hein? Leia o texto O Cão na Manjedoura. Estava um cão a dormir na manjedoura quando chegaram do campo os bois para comer. Acordando, o cão começou a rosnar, não deixando os bois aproximarem-se do feno da manjedoura.
Um dos bois disse então para os companheiros: que cão tão estouvado! Nem come o feno, nem deixa os outros comê-lo. Identifique os mecanismos de coesão e de coerência presentes nesse texto. Muito obrigada pela sua companhia e eu espero ver você no próximo encontro. Até lá! Tchau, tchau!